Carta aos Gálatas, capítulo 2. Paulo e os outros apóstolos. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos da fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: "Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus?" Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Resumindo e explicando. Na segunda vez que vai a Jerusalém, confira Atos 15, Paulo tem duas preocupações: fazer um acordo com Pedro, Tiago e João, para manter a unidade das igrejas, e ao mesmo tempo, assegurar que os pagãos convertidos não precisem observar a religião judaica. A viagem tem dois resultados importantes: as autoridades da igreja de Jerusalém reconhecem o evangelho, tal como Paulo e Barnabé pregam aos pagãos. É feito um acordo prático, delimitando os campos de apostolado de Pedro e de Paulo. O sinal visível desse acordo é a preocupação e o auxílio aos pobres. Confira 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Um judeu não podia comer ao lado de um pagão, pois ficaria impuro, violando a lei.
Contudo, no encontro em Jerusalém, ficará resolvido que os pagãos convertidos ao cristianismo não precisavam observar a lei judaica. A atitude de Pedro é hipócrita, por medo de ser criticado pelos judeu-cristãos, ele evita comer com os pagãos convertidos. O fato é grave, pois o comportamento hipócrita de um chefe da igreja causa divisões, esvazia o trabalho da evangelização, chegando até mesmo a desviar a comunidade do verdadeiro evangelho. Para Paulo, nenhuma força humana, nem mesmo a lei dos judeus, tem o poder de arrancar o homem da situação de pecado em que vive. Só um ato de Deus pode realizar isso, concedendo gratuitamente a anistia. E Deus a concedeu através de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Essa anistia proclamada na cruz chega até mim no momento em que eu acredito que, em Jesus Cristo, Deus realizou esse dom. Acreditar em Jesus Cristo é colocá-lo no centro da vida, a ponto de poder dizer, já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim.